a independência dos poderes. Nós estamos aqui. Eu estou aqui como relator dessa comissão e relatando tudo o que está acontecendo aqui. Então, tudo o que aconteceu aqui está sendo relatado e vai ser encaminhado ao executivo para que ele responda se quiser. Se o executivo quiser, ele responde. Se não quiser, é crime de responsabilidade ou não é? Isso quem vai decidir é o jurídico. Não sou eu e nem ninguém, nenhum dos vereadores. Isso não é assunto mais parlamentar. Isso é assunto jurídico. Quem vai tratar disso é o jurídico. E eu não estou aqui como advogado. Posso ter a minha opinião, mas ela é irrelevante nesse momento, porque eu não estou aqui como advogado. Não estou aqui como amigo do Cherno, nem como amigo do Cacá Bussadori. Eu estou aqui como relator do projeto. Então, esse projeto aqui, essa aqui foi uma audiência pública em que o CAT, os interessados pelo CAT e os interessados pelo sistema SESI viriam aqui, exporiam suas dúvidas e a outra parte querendo responderia. Tá certo? O parabéns ao Marcelo que comandou da melhor forma possível. Eu creio que isso aqui é uma aula de democracia, porque a Câmara se abriu. E a democracia se faz na Câmara. Se desrespeitar a Câmara, está se desrespeitando a democracia. Porque se tem um lugar para a gente debater aqui no olho, se tem algum lugar na cidade, Donizete, é aqui. Não é... Isso que eu estou... Roberto, exatamente isso. Não é... O papel da Câmara está sendo feito. Então a Câmara não pode ser responsabilizada. Se a outra parte não veio, é deliberação da outra parte. Foi. Agora o que acontece? A nova feitura de uma nova audiência, como o presidente da Câmara propôs, eu subscrevo, sem problema nenhum. Vamos trazê-los aqui a todo momento, não tem problema nenhum. Agora o que pode fazer, quem pode dar a palavra a alguém é o presidente, não sou eu, Roberto. São as normas gerais, desculpa. O que eu só quero dizer é o seguinte: isso aqui é democracia. E aqui a democracia se faz com civilidade. Estamos descontentes? Estamos. Todos estamos. De todas as partes. Mas aqui a conversa é séria, é democrática. Parabéns ao Nilo Prata, parabéns ao Eduardo, que eu não o conhecia pessoalmente, conheci hoje. Já se conhecia só pelo Facebook. E o meu papel como relator vai ser relatar as queixas que foram feitas, a documentação que for porventura encaminhada e apresentar para outra parte. E, no final, apresentar para vocês, interessados, essa feitura aqui. O que vocês quiserem fazer com isso, se quer fazer, levar à frente, abrir uma investigação, denunciar, vai ter o subsídio desta Câmara. Porque esta Câmara só tem um lado. O lado da democracia. Certo. Tá certo? Muito obrigado. Obrigado, vereador. Eu queria agradecer a presença de todos aqui e declaro encerrada essa audiência pública. Muito obrigado, boa noite a todos. Nuno, já veio as explicações agora do relator, no caso o Luiz Bassoli, que chamava a atenção tanto do Nilo Prata em relação ao atleta do futuro e em relação também ao Cacá a respeito do Clube Atlético Taquaritinga. A partir de agora, vocês vão juntar novos documentos para manter a presença do secretário? Olha, manter a presença, eu penso que vai do balizamento de consciência da Câmara e do Executivo. Isso não compete à população. A população sempre vai estar procurando cobrar, conforme diz a lei de acesso à informação. O que nós queremos é transparência. E não pode haver mais isso. Sendo ele que sempre defendeu a democracia. Bruno, a gente volta a falar aqui no Rádio TV Cidade. Logo, logo a gente vai estar no ar direto 24 horas e aí nós vamos destrinchar esses assuntos com mais calma. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Uma boa noite a todos. Chegou o nosso amigo, o companheiro Cacá Bussadori, dizia para mim também, quase na mesma proporção que estava falando a questão do Nilo Prata. Tanto é que se eu pudesse pedir ao André que acompanhasse exatamente as manifestações que agora ocorrem após a audiência pública,
aonde as pessoas ainda procuram encontrar uma forma de, pelo menos, buscar os seus direitos. Nós estamos aqui com o nosso companheiro também, Marcos Marona. Marcos, pelo que você presenciou, pelo que você viu e até esse final da audiência pública, podemos chegar aqui em conclusão, friamente. Na verdade, eu acho que o Luiz Bassoli expôs muito bem que a Câmara fez a sua parte. A Câmara aceitou a convocação do Kaká, a Câmara abriu as portas para que fosse feita essa audiência pública e, infelizmente, o Executivo que não fez a sua parte, não compareceu. O prefeito justificou que estaria em São Paulo, perfeitamente, é assim mesmo que funciona o prefeito, às vezes ele tem uma audiência inadiável e não pode vir. Mas o secretário de Esporte deveria estar aqui para poder responder as perguntas e tirar as dúvidas do pessoal do CAT. Por outro lado, o Luizinho argumenta de que ele não teria segurança física aqui na Câmara. E eu compreendo também que não teria e ele fica numa situação delicada. Eu acho que eu sou a favor do diálogo, sou a favor da democracia, sou a favor de que as coisas sejam feitas na conversa e não no braço. E a coisa esquentou muito aqui na Câmara hoje. Esquentou muito o ambiente e eu acredito que o Luizinho tem razão. O secretário Alexandre, de repente, não teria nem como argumentar, porque talvez as pessoas não deixassem. Bom, então dentro dessa frieza que você analisa para o Rádio TV Cidade, e a gente já quer também comunicar, principalmente ao pessoal que nos acompanha, que o Marcos Bonilla também é e faz parte de toda a nossa equipe. Como aqui estamos nós, eu, Gabriel Rodrigues, ao lado Marcos Marona, também nos dando uma mão mais do que possível, né? O André Estevam, que veio diretamente de Guariba, e apenas para informar os ouvintes, também a presença do Luiz Eduardo Schneider, que ele está já em outro setor, monitorando todo o nosso trabalho, porque hoje é uma transmissão teste, e nessa transmissão teste a gente vai tendo noção exata do que levar para os ouvintes. Eu acho que você fez muito bem deixar o Schneider em casa nesse programa piloto, em que ele vai poder depois puxar nossa orelha. Olha, aqui poderia ter sido melhor, esse jeito não dá, vocês têm que fazer de tal forma. Então é bom, o Eduardo Schneider ficou como nosso ombudsman. Ele vai depois dizer onde que a gente errou e eu fico muito contente de poder fazer parte dessa família da Rádio TV Web, da TV Cidade, que agora está se lançando no ar nesse projeto piloto aqui. Se Deus quiser, vamos ter muita audiência ainda na cidade. E vamos ter muito trabalho. Obrigado. Pelo menos pelo Marcão, nosso grande companheiro. Deixa eu ver se eu consigo falar com o Kaká. Tenta pegar o Kaká para mim, Marcos. Até porque o pessoal realmente, está um pouco ainda exaltado, mas eu falo aqui com o Kaká Bussador, que foi uma das pessoas. Eu preciso arranjar um banquinho para falar com o Kaká. Mas dentro do que foi apresentado, você foi a pessoa que pediu essa audiência pública. A cidade, os esportistas, os catianos esperavam uma resposta um pouco melhor. Agora no final você se manifestou realmente um pouco mais forte até, para saber exatamente de que maneira seguir essa situação. A que ponto nós podemos chegar, Kaká, no final dessa audiência pública? Que não foi a contento para vocês. Boa noite, Gabriel, tudo é decepção total, né, meu? A gente veio na esperança de ter a resposta, né? Que a população esperava essa resposta, né, do secretário do Esporte. Né, o próprio vereador Luiz Bassoli, né, me garantiu a presença do próprio, né? E ele foi uma pessoa que não mostrou despreparado, né? Porque como secretário de Esporte, ele estaria que está presente aqui, né? Agora, houve um momento, Kaká, que inclusive alguns vereadores, inclusive o próprio Beto Giroto e o próprio Vadinho Perretti, no momento da colocação, faziam até a cobrança da mudança de pasta do secretário de Esportes, do atual secretário de Esportes. Sobre isso, né, a gente veio uma vez já, os torcedores, a gente teve uma conversa com o prefeito municipal, o Fulvio Zupani, né? Pedimos a ele, né, que colocaria em qualquer pasta que fosse, né? Só que ele não tem esse preparo para ser secretário de esporte. Infelizmente o Alexandre Cherno não tem essa capacidade para ser. Eu não sou ninguém para julgar, né? Mas assim, mostra aqui hoje, né? Tá aí para todo mundo ver, né? Um cara
totalmente despreparado, até para não ter o argumento, né, para falar sobre o esporte de Taquaritinga, os acontecimentos. A gente veio civilizadamente para poder perguntar as dúvidas nossas sobre o Taquarão, sobre o projeto SESI, né? E ele, cadê ele? Que isso foi pedido com 30 dias de antecedência, e aí vem uma desculpa que teve compromisso em São Paulo. Então o que eu posso falar, né, meu, é decepção total, né? E a gente vai atrás dos direitos que a gente tem aí. Vocês pediriam uma nova audiência pública ou já caminham por uma outra posição? A gente vai procurar os direitos aí nos artigos que tem aí da justiça, né? Mas vamos pedir também uma nova audiência, sim. Oi, Carideço, para você, somente essa sua participação, Cacá, e a gente vai acompanhar. Eu só preciso do Beto Giroto, para que o Beto também pudesse falar com a gente aqui no Rádio TV Cidade, mas vocês, qualquer outro tipo de atitude que venham tomar, Cacá, Rádio TV Cidade está aberto. Aliás, a nossa presença aqui é até um compromisso, a sua pessoa, que nós falamos que aqui nós estaríamos presentes fazendo essa transmissão teste. Legal, eu agradeço, né, Gabriel, pelo espaço dado, né, agradeço pela confiança que deu para nós aí, né, pelo trabalho de vocês aí, sucesso sempre aí, com certeza vamos estar juntos em muitas outras aí. Se Deus quiser. Eu estou aqui com o vereador Beto Giroto, o Beto que esteve inclusive na audiência pública, fez a sua colocação e o que frustrou, o que se percebeu, até porque o Beto Giroto é um vereador e veio do esporte e continua no esporte. Beto, para a Rádio TV Cidade, a não vinda do secretário, ela ficou por uma parte decepcionada para a torcida, e em relação aos vereadores, é a mesma pergunta em posições diferentes. Para o pessoal que estava presente, decepcionados. Para os vereadores, o que passou na cabeça dos vereadores a não vinda do secretário de Esportes? Olha, Gabriel, a gente ficou decepcionado porque o povo quer resposta, o torcedor catiano quer resposta. Embora eu tenha dito até agora para o presidente Bentinho que hoje aqui nós estaremos debatendo o passado, porque foi uma situação que já ocorreu, o CAT já pediu seu afastamento, já saiu fora do campeonato, o Taquarão já foi interditado. Agora, se o secretário continuar, no ano que vem nós corremos o risco de estar aqui de novo, debatendo o mesmo assunto. Então o desgaste do secretário com o esporte do modo geral, com as pessoas que o cercam, com a diretoria do CAT é muito grande. Então eu acho que não convém mais que ele fique. Ele é um bom moço, ele pode ter espaço em outras áreas da prefeitura, mas no esporte, na minha opinião, eu fui sincero e tive até a coragem de dizer isso, porque eu percebi que alguns tiveram reticentes, mas eu acho que chegou o momento de mudar. Você fez essa colocação, inclusive em tribuna, que teria chegado o momento do prefeito encaminhar o atual secretário de esporte, Alexandre Cherno, para uma outra pasta, para que o departamento de esporte seguisse outros rumos, pelo menos de mais uma parte, vamos dizer, de franquia, seria a palavra mais colocada agora. De mais diálogo. Entre o Clube Atlético Taquaritinga e o pessoal da Secretaria de Esporte. Os segmentos do esporte. A gente sabe que o Taquarão foi um estádio criado para futebol profissional. E assim é a obrigação do poder público mantê-lo. E o que a gente percebe é que isso não vem ocorrendo. Então eu acho que a obrigação da prefeitura é deixar o campo em condições, ceder esse estádio todo ano para o CAT e exigir do CAT somente uma coisa: me devolva o campo nas condições que eu lhe entreguei. Que eu tenho certeza que essa diretoria, que é uma diretoria honesta, iria cumprir. Isso torna mais fácil a manutenção do campo, né, Bentinho? Vocês recebendo um campo em condições, de mantê-lo, de devolver para a coletividade um campo também em condições, para que no próximo ano a gente não tenha tanta coisa para fazer. Agora, a diretoria tem a obrigação de cuidar do CAT, a prefeitura tem a obrigação de cuidar do patrimônio público. E eles juntos de fazer uma Taquaritinga melhor e um CAT maior. Então é isso que eu espero, é isso que eu quero, é isso que eu anseio. Obrigado pela participação, pela transmissão teste, viu, Beto? Pela transmissão teste que nós estamos fazendo pelo Rádio TV Cidade. Ao lado,
Esse homem é incansável, todo mundo conhece, Bentinho Predelli, presidente do Clube Atlético Taquaritinga. Nós estamos fazendo uma transmissão teste pela Rádio TV Cidade, né, pela televisão web, já de Taquaritinga, e depois de terminada a audiência, Bentinho, não resolveu nada para o Clube Atlético Taquaritinga, ficou da forma que você chegou, e ficou da forma que ontem estava, e amanhã vai continuar do mesmo jeito. Eu acredito, boa noite a todos, eu acredito que ficou pior, porque quando se provoca uma situação dessa, uma condição dessa, que locomove e mobiliza bastante pessoas que têm interesse em alguma coisa boa para o município, não é só no salário no fim do mês que vai lá para receber, o que foi que me deu a entender certas pessoas que estavam convocadas para vir aqui e aqui não vieram, só se interessa a ver pelo dinheiro, do que a gente que dá cara para bater, e apanhei muito pelo CAT, mas não estou reclamando não. Eu apenas queria um pouco de respeito com as pessoas, porque eu tenho 73 anos, dos quais 57 vividos dentro do clube. É uma data considerável. Então, diante de tantas coisas, eu acho que cada um devia assumir a responsabilidade que se propõe e cumprir com dignidade. Cumprir com dignidade e deixar a parte do público e a gente interessado pelo CAT com uma esperança de que poderemos ter um CAT forte como eu já tinha feito esse ano. O ano passado foi apenas para arrumar a casa, porque um time é composto de bola, calção, meia, camisa, não tinha nada, não tinha nada. Esse ano, graças a Deus, tinha um bom time, 8 jogadores, uniforme para todos, até para viajar, bastante bolas para treinar. Quer dizer, em pouco tempo a gente fez. Mas depois de todo o seu trabalho, vocês pegaram aquela famosa bola nas costas. Depois de tudo montado, o mais principal que teria necessidade seria o campo. E o campo interditado. Com tudo isso que vem acontecendo, Bentinho, e com essa audiência pública, particularmente, você vê esperança ano que vem da liberação do Taquarão? Será que será alcançado a liberação do Taquarão para o ano que vem? Eu acredito que se o CAT, por exemplo, tivesse disputado essa final que a gente poderia até subir, o campeonato ia se iniciar em janeiro. Obviamente não seria nem viável a gente continuar disputando, porque não ia ter estádio outra vez. Se tornou inviável treinar Jurupema, treinar em Guariroba e jogar em Guariba. Mas é inadmissível, é para um time de futebol profissional. Então agora me resta, na tua pergunta, a esperança de que o campeonato começa da última divisão, começa lá para abril. Eu acredito que se houver um bom senso, um pouco de pressa, eu acredito que sim, aí teremos o Taquarão, aí formaremos um CAT forte, como montamos esse ano um time realmente para subir. Eu tenho esperança sim, Gabriel, que esse time venha disputar um campeonato muito bom ano que vem. Bentinho, obrigado, prazer em revê-lo, e um abraço, a gente continua conversando por aí. Obrigado, meu querido. Boa sorte para vocês. Obrigado. Bom, eu quero dizer aos nossos ouvintes, e principalmente o pessoal que agora já não são tanto ouvintes, né, André? É o pessoal mais os telespectadores, vamos assim dizer, que estão acompanhando a Rádio TV Cidade, a rádio, não só a Rádio 24 horas, que nós temos já em funcionamento, como também a TV funcionando 24 horas. Hoje, numa questão até de um teste final, nós estamos fazendo a transmissão ao vivo em outro canal. Para que o ouvinte entenda, é o seguinte: nós temos a TV já funcionando 24 horas em teste, nós temos já o rádio funcionando 24 horas em teste, e hoje abrimos mais um canal, que é o canal Estúdio 1, para que a gente possa fazer também o trabalho de externa, e é o que nós estamos fazendo agora, o trabalho de externa. Daqui a pouco nós vamos já se despedir, e abaixo do link da onde nós estamos transmitindo, você terá a possibilidade de escolher ou ficar com a Web TV ou com a Rádio TV. A gente retorna, mas é uma fase de testes da Rádio TV Cidade. Antes da despedida, então, a vinda do relator Luizinho Bassoli, até porque a coisa estava meio corrida, Luizinho. Então era melhor dar um tempinho. Tá certo. Luiz,
Você, não questão da amizade, que você deixou muito bem claro, amizade, a questão da Câmara Municipal é um outro aspecto. Temos que separar essa situação. Não ficou um pouco frustrante, ou ficou frustrante demais para a torcida, que aqui se fez presente, ou em relação ao direito da própria audiência pública? Eu gostaria que você explicasse isso. Boa noite. Aqui é a primeira vez, estamos estreando. Estamos estreando. O primo do nosso amigo Moacir Caporus, o André, lá atrás das câmeras. Você falou muito bem, ficou frustrante. Eu achei também. Eu achei que era uma oportunidade. Falei que já tinham feito uma reunião prévia com o Alexandre Cherno aqui e uma reunião com o Kaká, tentando dar uma forma, porque na realidade essa lei que fez a audiência pública é ruim. Ela não coloca a audiência pública, não regulamenta a audiência pública bonitinha. Ela deixa muitas falhas, até, por exemplo, que a pessoa não tem nem o direito de falar. Quem propõe audiência pública não falaria. O que seria um absurdo, né? A audiência pública, o cara que propõe tem que falar. Mas nós fizemos um jeito de que falariam primeiro e o executivo falaria depois sobre os assuntos. O Fúvio realmente hoje está em São Paulo. Realmente o Fúvio está em São Paulo. Os secretários não sei. Talvez essa ausência do chefe do executivo, do chefe do governo, tenha levado à desistência do secretariado também, que não quiseram comparecer sem a presença do prefeito. Isso não estava na justificativa. O prefeito se justificou, os secretários não. Mas eu compreendo nesse sentido. O prefeito não foi, o secretário também falou, então também não vamos. E também sou favorável que tenha uma nova audiência. Dentro do regimento fala que tem que ser, acho que na segunda-feira do mês, então teria que passar mais um mês aí. Mas se por um lado foi frustrante, por outro lado foi bonito o papel da Câmara Municipal. A Câmara com o C maiúsculo, porque é a Câmara que acatou a audiência, que abriu espaço para o pessoal do CAT, abriu espaço pro Nilo, que falou muito bem sobre os problemas da infraestrutura, não deste governo, mas o problema de infraestrutura que vem se arrastando. As preocupações do Nilo sobre o projeto do SESI também é muito pertinente. Então eu acho que nesse sentido, o lamentável foi uma ínfima parcela, já falei isso e falo de novo, uma pequena parcela de torcedores do CAT, que ainda não se acostumaram com a democracia. Lembra aquela história das manifestações de junho passado, quando são legítimas, mas que elas perdem a legitimidade a partir do momento que vão para o quebra-quebra. A partir do momento... ainda bem que aqui não chegamos a essa situação. Mas fica um mal-estar. Esse mal-estar, esse alvoroço não agrega a democracia. A democracia, o que agregou a democracia foi essa demonstração democrática da Câmara Municipal de Taquaritinga. Então, todo mundo que está aqui é convidado a vir. Esse aqui é o espaço nosso, do público. Sejam bem-vindos à Câmara, porque aqui é o espaço da democracia. E nós ficamos num próximo aguardo de uma nova audiência e vamos acompanhar também a Câmara Municipal. É uma fase de teste, Vizinho Vassoura, mas é uma fase de teste que nós colocamos já o pé no chão na possibilidade da Rádio TV Cidade, né, a TV Web. Que legal. Parabéns. Eu acho que essa outra faceta da democracia é a democratização dos meios de comunicação. Né? Então, hoje a web chega em todos os lugares. Então, uma notícia pequenininha, rapidamente, que a audiência do Jornal Nacional da Globo teve a sua maior queda. Estamos no menor nível de audiência do jornal, do maior jornal do Brasil, que é o Jornal Nacional. Então, essa queda no Jornal Nacional, você pode ter certeza que está ligado à ascensão de televisões como a sua, espalhadas pelo Brasil inteiro. E nós agradecemos principalmente a sua participação. Ali do lado você tem um monitor, e eu te pediria até, nas minhas despedidas, para você dar uma olhadinha no monitor ali. Bom, a todos o nosso muito obrigado. Claro que é uma transmissão teste, fizemos aí várias situações até para que a gente pudesse testar realmente todo esse trabalho. A gente volta. Fique então com a TV Web 24 horas direto, em fase de teste, e com a Rádio TV Web também 24 horas. Abaixo desse link que você está nos vendo, você tem os links para poder se transportar. A todos nosso muito obrigado. Ao André, que é companheiro nosso, André Estevam, que aqui esteve nos auxiliando, jornalista, junto com a sua noiva também, a Breila Maria, da cidade de Guariba, que fazem parte da nossa equipe. Ao meu lado também Marcos Marona, e claro e evidente, não posso esquecer da minha companheira,
que é a responsável pelo funcionamento também da Rádio TV Cidade, que é a Leninha Martins. E a você, Luiz Eduardo Schneider, que está nos bastidores, fazendo e verificando tudo, anotando tudo, para que possa nos encaminhar a fazer um bom trabalho. Muito obrigado aí por vocês nos acompanharem durante todo esse período aqui na Câmara Municipal. Até a próxima, se Deus quiser.